Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pauta 1 aqui no Sistema Sagres de Comunicação, programa que te conecta com os principais assuntos do momento. Destaque para um tema muito presente no nosso dia a dia, pois é, a inteligência artificial. Ela está nos aplicativos que usamos, nas ferramentas que otimizam serviços públicos e privados e nas decisões que impactam nossas vidas. Mas com tanto poder e influência, como garantir que a inteligência artificial seja usada de forma ética, transparente e segura? A regulamentação desse setor se tornou urgente para muitos. Pois é, e uma das questões que surgem também é para entender os riscos de uma IA sem regras claras aqui no Brasil e como também o país ele pode acompanhar o ritmo dessas transformações tecnológicas, claro, sem abrir mão dos direitos fundamentais e também entender qual o impacto disso no setor produtivo e também na sociedade como um todo. E para responder essas e outras perguntas, vamos conversar hoje com o advogado Rafael Maciel, especialista em direito digital. Bom, e esse uso, Arthur, da inteligência artificial, falamos aqui que vem crescendo de forma acelerada em diversos setores, como saúde, educação, segurança, finanças, mas o avanço levanta uma série de questões éticas, jurídicas e sociais. O projeto já foi aprovado no Senado e agora a discussão está na Câmara sobre a regulamentação do uso da IA aqui no Brasil. Você citou a presença do advogado Rafael Maciel conosco, a quem nós agradecemos. Ele que é especialista em direito digital. Seja muito bem-vindo. Obrigado aqui pela presença no Pauta 1. Eu que agradeço, sempre uma satisfação voltar aqui. Obrigado, Samuel. Obrigado, Arthur. É um tema que a gente precisa conversar, né? Eu acho que é um tema que precisa levar mais conhecimento para a população em geral, de forma mais didática, né? Sem muito juridiquês ou tecnicismo, para entender de fato esses riscos, né, que vocês pontuaram, riscos também, mas não é para falar só dos riscos, né, das vantagens também que todo mundo aprecia nessas ferramentas, as vantagens de se ter essa inovação. Bom, eu quero começar fazendo um paralelo com uma legislação que já tem uma linha, já tem um lastro, não é? Aqui no nosso país, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós tivemos aqui a oportunidade de ouvi-lo em outros momentos no Sistema Sagres e me lembro muito, não é, da sua explicação falando o seguinte: olha, o Brasil tem uma legislação muito avançada no que se refere à proteção de dados, fazendo comparação, né, com outros países. Quando a gente traz isso aqui para a inteligência artificial, o Brasil, ao tentar fazer uma regulamentação, é caminhar no mesmo sentido de tentar se antecipar ou até mesmo de tentar levar para a letra da lei aquilo que já está acontecendo na prática? Olha, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de novas tecnologias precisarem, de fato, de uma nova legislação, né? Muitas vezes a legislação que está posta, ela consegue, né, abraçar as situações que vão gerando. Por exemplo, antes mesmo da Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet, que alguns falavam, né, assim, é uma lei que vem para regular serviço de tecnologia, vai ficar obsoleta rapidamente. A lei é de 2014, a discussão que se foi colocada agora no STF não é relacionada à tecnologia, são questões de valores, princípios que se buscam ali com aquela legislação. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela também tem esse mecanismo, e aí ela já pega, ela detalha mais essa questão do tratamento dos dados, ou seja, usar os dados com quais finalidades. Às vezes a gente sempre fica, quando fala de LGPD, a gente fala de dado, preocupa com o dado em si, mas não com a atividade que eu faço com esse dado. A gente tem que olhar a atividade. E aí que se eu estou falando de atividade, eu vou cair inevitavelmente na inteligência artificial. Eu falei, mas então por que eu não preciso de uma lei específica para a inteligência artificial? É porque, na verdade, a IA ela tem uma variedade vamos dizer, de consequências, ela tem uma ramificação que não se limita à questão da privacidade. Então, por exemplo, as empresas, quando a gente vai falar de proteção de dados, com o uso de IA, a primeira coisa que me falam é, olha, a gente está protegido, os dados só vai treinar com os nossos dados, a empresa não utiliza, quer dizer, não vai utilizar nossos dados para treinamento, etc. Não colocamos dados de cliente, a ferramenta é assim, assado. Mas esquecem que
As pessoas não estão preparadas para utilizar, ou seja, de reconhecer eventuais erros nas saídas, nos outputs, né, o resultado gerado com aquela solução. O empresário ele pode, às vezes, tomar decisões erradas achando que aquela informação está certa porque alguém vendeu para ele a informação de que, por ele estar treinando com os dados dele, então seria 100% correto, e não é verdade. E também há questões de vieses, né? O risco de adotar uma ferramenta às vezes, de IA sem uma análise melhor, a empresa corre o risco de que eventual, por exemplo, tem sido utilizado bastante para recrutamento. Quais são os critérios que foram colocados nesse modelo para selecionar o melhor currículo? Será que não tem um viés discriminatório? Então, aí, nesse sentido, aí nós passamos a ter uma necessidade de uma legislação mais específica. Agora, não se vai lançar uma aplicação de um novo protocolo da internet, uma nova ferramenta de comunicação, não vai precisar de ter uma legislação para isso. E não é esse o objetivo também desse projeto de lei que está em tramitação. E eu queria entender justamente, então, a importância, então, de se discutir novamente, mais específico em algumas pautas para a inteligência artificial. Qual a motivação para trazer essa discussão lá no Congresso? Olha, assim, tal qual lá na Lei Geral de Proteção de Dados, o projeto de lei aqui ele se inspira também na legislação, vamos dizer, análoga ali da Europa. Por que precisa, acho que talvez, né, O que está em aberto ali, né? Por uma parte jurídica, olha, precisa desse ponto, daquele ponto, mas eu acho que fica mais claro para a gente entender por que está discutindo um projeto de lei desse, né? Por que precisa, isso na minha opinião, né? Muitos defendem que não há necessidade. O senhor acha que precisa? Eu acho que precisa. Agora, a medida é que você tem que ser compreendida, assim, qual a medida de regulação que nós vamos querer. Bom, até porque é um tema que me provoca tanto para até esclarecer para as pessoas assim, o que de fato é a lei, que eu quase já me perco aqui com essa com a ideia. Mas por que precisa assim, de uma legislação IA? O risco de um uso indevido, os prejuízos, né, que um uso indevido pode causar são muito grandes. Então, se eu não tenho uma regulação, ou seja, se eu não tenho um controle, algum mínimo de obrigação das empresas, de repente eu tenho o risco de inteligências artificiais ou modelos, vamos dizer assim, ou ferramentas que sejam, começam a causar prejuízo às pessoas e até que o Estado, seja pelo judiciário, seja legislando, pelo legislativo, tome uma ação, os danos já aconteceram. Fazem muita comparação com regulação de IA, claro, guardadas as devidas proporções, com a Agência de Energia Atômica, né? Ou seja, você tem que ter órgãos para controlar quem vai ter ou quem não vai ter, por exemplo, quando chegar na tão falada, né, a IA geral, a AIG, né, etc. Então, assim, o risco de um uso indevido ou de um desenvolvimento, por exemplo, reconhecimento facial ao vivo em câmeras públicas, né? É o que a gente falou, inclusive, sobre as novas câmeras aqui em Goiânia, né? E assim, ali a gente já tem a questão que a gente não sabe direito como é feito, porque está violando a lei de proteção de dados pela falta de transparência. Não que não possa ser feito. Sim. Agora, na Europa, por exemplo, e aí é onde que também entra a nossa legislação, que é baseada em risco, né? Não é uma proibição, é aquilo que causa mais risco, mais obrigações para quem está desenvolvendo. Ela proíbe, por exemplo, não tem nem o que fazer algumas atividades, questões de armamento, né? Imagine um robô, um policial tomando decisões se ele atira ou não atira. São riscos que a sociedade não aceitou, não são questões técnicas. É o que o legislador europeu entendeu. E lá também tem a questão do reconhecimento facial ao vivo, né? Com inteligência artificial, em vias públicas. Rafael, mas aqui já teve. Não, mas aqui primeiro nós não temos essa legislação. Mas quando ela não é ao vivo, ou seja, grava as imagens e depois a segurança pública faz uma análise das imagens guardadas utilizando inteligência artificial, aí não tem proibição. Mas o medo deles, né, na Europa, eles subiram essa régua justamente com medo de, vamos dizer, até para quem estiver nos assistindo, se identificar melhor. É a questão de virar um Black Mirror, né? Ou seja, essas pessoas na rua, de repente, se joga... Na China, né, por exemplo, tem aqueles sistemas de pontos, joga um papel na rua, reconhece quem é, já aplica uma multa. Então, assim, acho que divagando muito, mas é um risco diferenciado. Não é simplesmente
uma regulação a cada ferramenta que surge, né? Ah, saiu uma faca nova, agora a gente vai fazer, então, uma legislação nova para isso. Não. Quando o senhor fala de risco, né, trazendo aqui para uma questão até mais simplista, né? Seria, por exemplo, de evitar um exterminador do futuro? Olha, a gente não precisa ir longe, né? Mas geralmente talvez esses exemplos... Acho que Foi bem exagerado, mas assim, para ir para o popular mesmo. É que eu acho que esses exemplos eles ajudam também as pessoas a identificarem que o pior cenário, vamos dizer assim, mas que não são, tecnicamente hoje, não há uma limitação, a não ser questão de processamento, teste. Muitas não são comerciais, ou seja, já existem, funcionam, mas não tem um preço que seria comercial. Muito já utilizado em guerras, né? Drones atacando na guerra da Ucrânia e várias outras tecnologias que já são utilizadas para questões militares. Quando a gente vai falar assim, de risco no dia a dia, você tem vários. Por exemplo, a desinformação, né? Uma ferramenta que se propõe a verificar se alguma informação é verídica ou não e ela tiver um viés já na configuração, a gente não vai notar que ela tem um viés e a ferramenta se coloca como, vamos dizer, um verificador de fatos. Pois é, porque está aí essa confusão, né, com plataformas, e aí a própria justiça brasileira no meio, né, essa confusão que a gente vê aí. Ótimo. A ferramenta, então, poderia ajudar essas grandes plataformas a identificar? Não, hoje as grandes plataformas, aliás, assim, elas já vinham utilizando inteligência artificial há muito tempo. Os algoritmos, a questão de aprendizagem ali, há muitos, muitos anos. O que hoje ganhou a repercussão maior é o fato de a gente visualizar a geração, que é a IA generativa. Agora, você citou o exemplo do judiciário. Imagine um judiciário que implementa, igual nós temos já para agilizar alguns procedimentos, e não há mal algum nisso, mas que implementa de forma precipitada, sem fazer uns testes, sem documentar a escolha de um modelo, que de repente gera um atraso no andamento de um processo ou mesmo uma decisão, né, que seja, vamos dizer, sem ter uma revisão do processo, ou com viés, né? Olha, casos assim, de repente vai julgar dessa forma. E tem um viés, por exemplo, de classe social, de raça. Porque o viés não é da inteligência artificial, mas é de quem desenvolve. Então, às vezes acontece de os desenvolvedores nesse processo colocarem, às vezes, sem má fé, mas eles colocam, por exemplo, vai testando, isso é cachorro, isso é gato, e se um acha que aquilo lá é mais cachorro, e só tiver esse sujeito aqui desenvolvendo, obviamente que ela vai ser uma ferramenta muito ruim. Então, até o desenvolvimento, o treinamento, ele precisa estar documentado para mostrar também por transparência, né, e está muito linkado com proteção de dados, o processo, né, ou mostrar para as pessoas como que essas decisões são tomadas. Não é falar de segredo de negócio. Mas geralmente... aí tem um detalhe, se me permite, até o claro. Arthur me permite aqui também, mas não há uma questão ética também nisso? Por exemplo, e nesse exemplo da justiça mesmo, até porque, assim, quando as pessoas, é normal, as pessoas perguntarem alguma coisa relacionada à área jurídica, o que a gente responde? Depende, cada caso, um caso. Né? E aí, quando a gente até mesmo coloca um comando mais geral, a gente não está automatizando demais, não está acabando desconfigurando algo que deveria ser pessoal, que deveria ser único, até mesmo o nosso modelo de justiça, né? Que aí eu não quero entrar na discussão teórica aqui, mas não indo lá para o common law, mas para o civil law, né? Para uma questão mais específica. Não teria essa questão ética também? Tem uma questão ética e até legal, porque nós precisamos, o juiz natural, violação talvez até do princípio do juiz natural, tem que ser um juiz, né, devidamente designado, né, togado ali para dar uma decisão que a gente espera que seja então uma pessoa, que a gente fala muito agora, cada vez mais comum falar algo que é muito jurídico, Samuel, é pessoa humana, né, que é carne e osso, né, para que todos nos entendam. Nesse sentido, hoje, o próprio CNJ já baixou uma resolução, se não me engano, agora em abril, tem pouco recentíssima, orientando que quando os juízes forem utilizar determinada parte, não pode ser integral, para utilizar para alguns trechos ele tem que informar. Esse é um princípio que estão nas principais legislações, sejam aprovadas ou que estão em processo de discussão, que é o princípio da transparência e a ética, né? Ou seja, eu informar que eu utilizei. Eu posso escrever um livro pelo que o ChatGPT? Posso, mas é prudente que você informe que é feito, que utilizou, né? Ainda que seja para revisão.
onde que entra. Então, assim, hoje nós estamos, vamos dizer, garantidos em parte, né, que a decisão não é tomada exclusivamente. Agora, nada impede, assim, quer dizer, não é que nada impede, né? Tem uma resolução que não admite, mas como que vai saber que determinado magistrado tem utilizado por conta própria uma ferramenta e gerado uma sentença inteira ali e que não sequer revisou? Mas aí são riscos que é o mesmo que se tem hoje, por exemplo, de mas o assessor que faz a decisão. Então, acho que essa é uma preocupação, mas é que ela vai também caminhar na parte da educação, tudo. Mas hoje o judiciário utiliza muito mais nos processos de automação, seleção, classificação de decisão, casos. Olha, esses casos aqui que estão classificados para ir para determinado magistrado, para determinada turma, andamentos processuais, né? Já gerar um texto, por exemplo, que é fantástico o uso para IA que o judiciário tem feito, traduzir o termo ali para a pessoa. Isso é ótimo, maravilhoso. Você entra ali num processo que geralmente é lá, autos conclusos, né? Poucas pessoas sabiam que concluso estava com o juiz, achavam que o processo tinha terminado. Então, você começar a colocar um linguajar para a sociedade. Sem prejuízo, claro, advogado não, os operadores de direito, mas para a sociedade é um baita de um uso. Mas são muitos os riscos, mas tem riscos que eu acredito que são riscos da natureza humana mesmo, né? Assim. Que vai depender, no caso, da regulamentação ou não, né? Eu queria entender, inclusive, o Brasil pode ficar atrás se ele não resolver logo essa questão em relação às tecnologias, ou isso pode afetar ou prejudicar a proteção dos brasileiros? Olha, esse tema é bastante complexo, assim, mas por conta de alguns vieses que eu acho. O primeiro viés que eu acho em relação à regulação da IA é que é histórico. De todos que são da área de tecnologia, desenvolvedores, eles têm uma preocupação de que quando a lei entra, quando um código legal entra, atrapalha o código deles. Ou seja, vai proibir eles de fazer algo. Essa mentalidade de que uma legislação ela necessariamente vem proibir algo. Marco Civil da Internet, né? Ou seja, vamos falar de legislações já para esse mundo digital. Lei Geral de Proteção de Dados não é só para o meio digital, mas obviamente que foi isso que catapultou, né? São legislações que trazem assim, boas práticas. Não é proibitivo. Você tem boas práticas. Claro que tem algumas questões que são absolutamente inviáveis, mas até, por exemplo, Lei de Proteção de Dados, eu posso fazer basicamente o que eu quiser com o dado. Se eu não tiver uma base legal, se a pessoa me autorizar, tá tudo bem. Inteligência artificial, a regulação da IA, ela vem trazer, é uma regulação baseada em riscos. Se ela traz muito riscos, não em alguns casos proibida, mas da grande maioria de alto risco, que podem trazer, por exemplo, discriminação, acesso, por exemplo, a serviços públicos. Imagina, olha, vamos analisar seu histórico de pontuação para ver se você vai ter ou não acesso a determinada bolsa. E não está proibido, né, assim, dizendo no projeto de lei. Mas você tem que elaborar uma documentação, que é uma avaliação do modelo. Gente, sim, não há. Eu converso com amigos da área de informática que tem muito receio, eu falo, teria algum problema para vocês elaborar uma documentação técnica, que eu ainda acho frágil, acho que poderia ser algo até mais rigoroso, mas é uma documentação que faz ali para registrar o modelo, o comportamento, chama os model cards, né? Ou seja, saber como que aquele modelo se comporta. Nesse sentido, agora vamos lá, né, a pergunta, assim, se precisa ou não precisa para o Brasil? Bom, aí eu acho que tem muito, assim, talvez de pressão, de dizer que a gente precisa de uma lei que libere tudo para assegurar que venham investimentos, ao mesmo tempo que se vier uma lei, se não vier uma lei, às vezes é melhor para vir investimento, isso é muito relativo. Hoje, eu acredito que o Brasil vai ter uma legislação, acredito que vai seguir o modelo europeu, e que, no fundo, o que vai ajudar a trazer investimento ou não, a parte da segurança jurídica, eu não vejo problema para o investidor hoje, nem com esse modelo para ele investir. A gente tem muitos outros problemas para o investidor se preocupar. Mas o principal igual o Goiás fez com um baita de um exemplo, fomento utilizando energia renovável, dá incentivo, aí sim. Mas não é a legislação, né, ou proibitiva, não é, porque fica muito minimalista, né? Ou é proibindo, lei ou proíbe ou autoriza, não é assim. Não sei se eu te respondi assim. Não, sim. Muito. E assim, o argumento que muitos utilizam de que assim, não, o Brasil deveria esperar um pouco mais, ver como as tecnologias vão avançando para depois tomar.
Depois que começamos aqui a produzir o programa, eu fui pesquisar e assim, vi alguns argumentos nesse sentido. Tem fundamento ou carecem de uma fundamentação? Olha, tem fundamento, assim, no fundamento no sentido de esperar como a legislação se comporta e as falhas e os defeitos. Por exemplo, eu falei aqui que inclusive minha pesquisa, que é a questão das avaliações, dessas documentações, que há críticas da efetividade delas como equilíbrio entre a inovação, porque o mecanismo da lei é esse, olha, eu preciso garantir inovação, mas eu também não posso deixar os direitos fundamentais serem violados. Como é que é o equilíbrio? Bom, a gente vai fazer baseado em risco e nós vamos exigir daquelas que têm mais risco determinado tipo de documentação para mostrar transparência, etc. e tal. Ninguém é obrigado a registrar primeiro, etc. Nada. Aí, se eu tenho uma legislação que ela é principiológica, né, e aí a tecnologia mudar, talvez não mude tanto. Quando eles falam em esperar, eu acredito que é muito mais esperar para ver como que o ambiente regulatório se comporta. E aí eu acho que é prudente, seria prudente nessa linha. Vamos dizer, não é que seria prudente, é um ponto positivo dessa argumentação. Sobre esperar a tecnologia, eu acho que às vezes também pode ser tarde demais, né? E aí nós temos que entender também que o investidor também quer uma segurança. A falta de legislação também é uma insegurança. Nessa questão que a gente vê um avanço cada vez mais rápido. E é muito rápido. É muito rápido. Até perde, às vezes, a referência do que já está rolando. Olha, se a gente, usuário, vamos dizer, comum, né, que a gente percebe toda hora vindo uma funcionalidade nova, pergunta para um desenvolvedor, porque assim, hoje nós temos cada dia mais ferramentas novas, que mesmo que não tenha relação direta, não chega pra gente, é porque o desenvolvimento está mais rápido, até eles para lançarem novas funcionalidades, porque a própria IA já está desenvolvendo. Então, é um boom de novas tecnologias e a gente não pode regular a tecnologia de fato, né? Tem que regular essas boas práticas, ética, transparência. Os riscos, né, que você falou. E aí uma vez mapeado o risco, olha, funciona assim, assim, assado. Eu não preciso dizer como que eu programei o código, esse é que é o segredo de negócio que vai estar protegido. Uma coisa é certa, Arthur, o programa acaba, mas a discussão não termina. Com certeza. Isso é fato. É pouco tempo, é muito complexo, é um sistema regulatório que é extremamente complexo, muito mais do que foi na época do Marco Civil, que já foi muito complexo, né? Porque plataforma digital, né, a gente tem uma plataforma que oferece serviços na internet. Agora, inteligência artificial, né, todo mundo, ou tem quem implementa, desenvolve, que são os menos, mas todos implementam, toda a empresa implementa, a gente utiliza. Dr. Rafael Maciel, muito obrigado pela sua presença aqui no Pauta 1, conversando com a gente. Como eu disse há pouco, o programa termina, mas o assunto certamente continua. Por muitos anos e muito tempo. Ainda vai ter muita pauta. Obrigado pela presença. Obrigado, obrigado. Nós ficamos por aqui, Arthur Barcelos e eu, convidando sempre você a acompanhar e mandar para a gente também suas sugestões de temas para debatermos com você aqui no Pauta 1. Vai lá no nosso Instagram, Sistema Sagres _ e a gente vai discutindo, vai interagindo por lá. Ficamos por aqui, até a próxima edição.